Você sabia que a história de Caim vai muito além do trágico assassinato de Abel? Hoje, nós vamos explorar os mistérios ocultos por trás do exílio desse personagem enigmático e revelar aspectos pouco comentados que continuam a intrigar estudiosos e curiosos. Prepare-se para uma jornada reveladora, onde questionaremos: o que realmente aconteceu com Caim após aquele ato impensável? Quais os segredos por trás da enigmática marca que carregava? E como ela moldou seu destino de errante? Nesta introdução, convido você a se perguntar: será que a fuga de Caim e a fundação de sua cidade são apenas uma tentativa desesperada de escapar do juízo divino ou um símbolo de um movimento de rebeldia que ecoa até os dias atuais? Ao iniciar esse vídeo, você descobrirá que os enigmas bíblicos são capazes de nos fazer refletir sobre nossos próprios caminhos e escolhas. Se você tem sede de respostas e deseja compreender os mistérios que a história de Caim esconde, este é o lugar certo para você. Curta, inscreva-se e ative as notificações, pois cada detalhe que revelarmos poderá transformar a forma como você entende a relação entre pecado, redenção e o papel da humanidade diante dos desígnios divinos. Ao longo deste vídeo, você será convidado a mergulhar em teorias surpreendentes e a confrontar interpretações que desafiam o convencional. Tudo isso enquanto questionamos o que significa verdade e justiça na narrativa ancestral. Será que, ao desvendar esses segredos, poderemos também encontrar respostas para os dilemas que enfrentamos na vida moderna? Fique conosco e prepare-se para uma análise que vai além do óbvio, unindo história, fé e reflexão em cada revelação. Para estabelecermos o contexto da narrativa, precisamos voltar aos primórdios da história bíblica, onde a humanidade recém-criada vivia em comunhão direta com o divino. Neste cenário, Adão e Eva, os primeiros seres humanos, davam origem a uma família onde a relação com Deus era intensa e sem intermediários. Caim e Abel, seus filhos, foram criados num ambiente onde cada ação tinha implicações profundas, e a obediência era fundamental para manter a harmonia com o Criador. Desde o início, a trajetória de Caim foi marcada por escolhas que refletiriam não só seu caráter, mas também a forma como a humanidade lidaria com o pecado e o arrependimento. Quando Caim cometeu o primeiro homicídio ao matar seu irmão Abel, o ato não se resumiu a um simples crime, mas representou um ponto de inflexão na história dos homens. A pergunta direta de Deus: onde está Abel, teu irmão? Expôs a essência do conflito interno de Caim, revelando um coração endurecido e uma mente dominada pela arrogância. Essa resposta, repleta de desdém, foi o prenúncio de um afastamento gradual dos valores que antes sustentavam uma vida em comunhão com o divino. O ambiente familiar, outrora pautado pela fé e pela obediência, começou a se fragmentar diante do peso do pecado e da culpa. É fundamental compreender que a sociedade dos primórdios possuía uma dinâmica muito diferente da nossa. Os primeiros humanos viviam em uma realidade onde as relações eram diretas e cada desvio era sentido de forma imediata. O erro de Caim, ao não admitir sua culpa e ao se exibir com arrogância, instaurou uma tensão que se refletiria na própria estrutura da humanidade. O relato nos convida a refletir sobre a fragilidade do ser humano diante de escolhas errôneas e sobre como o orgulho pode levar ao distanciamento da luz divina. Ao entendermos o contexto em que Caim viveu, o espectador passa a perceber que sua história não é apenas sobre um crime isolado, mas sim sobre o início de um ciclo de consequências que reverberam por toda a história da humanidade. Essa narrativa nos revela os desafios de manter uma relação íntegra com o divino e ressalta a importância do arrependimento. Assim, a trajetória de Caim se torna um espelho para nossas próprias escolhas, mostrando que o distanciamento de valores essenciais pode ter consequências irreversíveis na vida pessoal e coletiva. A marca de Caim
É um dos elementos mais enigmáticos e debatidos desta narrativa bíblica, instigando a imaginação e a curiosidade de estudiosos e fiéis ao longo dos séculos. Este sinal, que Deus colocou sobre Caim após o assassinato de Abel, não é apenas uma punição, mas também um símbolo multifacetado que revela tanto a justiça quanto a misericórdia divina. Algumas interpretações defendem que a marca seria um sinal físico, visível aos olhos de todos, capaz de identificar o transgressor, enquanto outras acreditam que se trata de um símbolo espiritual, uma impressão indelével na alma que carrega o peso do pecado. Cada teoria traz implicações profundas para a compreensão do exílio de Caim. Se encarada como um sinal físico, a marca funcionaria como um lembrete constante de sua culpa e da impossibilidade de se ocultar diante de Deus. Essa interpretação enfatiza a ideia de que os atos humanos, por mais que tentem ser disfarçados, sempre deixam uma marca na realidade e na história da humanidade. Por outro lado, a visão de um sinal espiritual abre espaço para reflexões sobre a redenção e a transformação interior. Nesse contexto, a marca seria um convite à introspecção, uma chamada à mudança, mesmo que Caim não tenha demonstrado arrependimento. A dualidade da marca reflete a complexidade da própria natureza humana, a coexistência de culpa e potencial para a redenção. Essa ambiguidade reforça a tensão entre o castigo e a graça, um tema recorrente em toda a narrativa bíblica. A marca de Caim, portanto, não é somente um símbolo de sua transgressão, mas também um alerta para todos nós sobre as consequências das escolhas impulsivas e desmedidas. Além disso, ao impedir que qualquer um matasse Caim, Deus estabeleceu um limite claro à justiça humana, indicando que a vingança pertence exclusivamente ao divino e que qualquer tentativa de retaliação poderia agravar ainda mais o ciclo de violência. Esse detalhe ressalta a importância de se compreender a marca de Caim em um contexto mais amplo, onde cada símbolo e cada decisão possuem repercussões que se estendem além do indivíduo, afetando toda a estrutura social e espiritual da humanidade. A análise da marca, portanto, convida-nos a refletir sobre a importância da responsabilidade pessoal e do arrependimento, elementos essenciais para a reconstrução de uma relação saudável com o divino e com o próximo. Explorando o segundo mistério que circunda a narrativa de Caim, nos deparamos com uma interrogação que desafia as interpretações tradicionais. Quem seriam, de fato, as pessoas capazes de vingar Abel? No relato bíblico, o temor de Caim é expresso de forma contundente, quando ele questiona: será que todo aquele que me encontrar me matará? Essa dúvida não só evidencia o medo de uma retribuição imediata, mas também insinua a existência de uma população já diversificada e em expansão, além dos filhos diretos de Adão e Eva. A percepção de Caim, ao sentir que seu crime poderia desencadear uma resposta violenta, sugere que a humanidade se encontrava em um estágio de dispersão e crescimento que ultrapassava os limites da narrativa mais conhecida. A partir dessa inquietação, surge a hipótese de que os primórdios da humanidade eram marcados por uma pluralidade de linhagens, formadas por descendentes que, embora não fossem o foco central dos relatos, desempenhavam papéis fundamentais na formação das primeiras comunidades. Essa possibilidade amplia o escopo da narrativa bíblica, permitindo a compreensão de que o universo humano já possuía uma dinâmica complexa, onde relações de parentesco e alianças tribais começavam a se estabelecer. Assim, o receio de Caim não seria apenas o reflexo de um instinto de autopreservação, mas também o reconhecimento, ainda que inconsciente, de que outros grupos poderiam buscar justiça pela perda de Abel. Outro ponto que se conecta a essa linha de pensamento é a origem da esposa de Caim. Se a população humana estivesse restrita apenas aos filhos de Adão e Eva, a logística do casamento de Caim
apresentaria um enigma ainda maior. Porém, a existência de uma companheira para Caim reforça a hipótese de que a humanidade já havia se multiplicado de forma significativa, permitindo casamentos entre parentes próximos sem que isso comprometesse a continuidade da espécie, considerando as condições genéticas e culturais dos primeiros tempos. Essa perspectiva torna plausível a existência de um ambiente social mais amplo, no qual o temor de Caim por uma eventual vingança se encaixa perfeitamente, pois ele não estaria enfrentando apenas a fúria dos familiares diretos, mas a de comunidades inteiras que buscavam retribuir a injustiça cometida. Essa análise detalhada nos permite visualizar um cenário primitivo onde as fronteiras familiares eram flexíveis e a evolução das comunidades humanas, embora ainda embrionária, já apontava para conflitos e alianças que moldariam o destino da humanidade. Ao mergulharmos na reflexão emocional que permeia a narrativa de Caim, somos imediatamente confrontados com o peso das escolhas humanas e o impacto devastador do orgulho e da alienação. Neste segmento, o foco se volta para a complexidade interna de Caim e para a forma como suas emoções, medo, arrependimento ausente e a busca desesperada por estabilidade se entrelaçam com os dilemas universais que todos nós enfrentamos. Ao recontar a história de Caim, convidamos você, espectador, a refletir sobre os momentos em que, talvez sem perceber, tomamos decisões impulsionadas pela insegurança e pela autoconfiança desmedida, que podem nos afastar daquilo que verdadeiramente buscamos: a reconexão com o nosso eu interior e com o divino. Caim, ao cometer o ato irreversível de tirar a vida de seu irmão, não apenas transgrediu uma ordem divina, mas também iniciou um processo de isolamento emocional. Sua reação, a ausência de remorso e a arrogância com que se justificou, revela um homem consumido pelo medo da retribuição e incapaz de reconhecer seus próprios erros. Esse medo, que se manifesta na inquietação diante da possibilidade de ser caçado e punido, é um espelho para nossos próprios momentos de vulnerabilidade, quando preferimos encarar a realidade com defesas erguidas, em vez de admitir as falhas que nos afastam de uma verdadeira transformação. Ao refletirmos sobre essa postura, podemos perceber que a verdadeira tragédia de Caim não reside apenas no crime cometido, mas na sua incapacidade de se redimir e de buscar uma mudança genuína. Em vez disso, ele optou por construir muros, físicos e emocionais, que o mantiveram afastado da possibilidade de reconciliação e crescimento. Essa escolha ressoa em nossas vidas, lembrando-nos que o orgulho muitas vezes nos impede de reconhecer que a chave para a superação dos desafios está na humildade e na abertura para o arrependimento. É nesse ponto que a narrativa se torna não só um relato histórico, mas uma lição atemporal sobre a importância de assumir a responsabilidade por nossos atos e de buscar a transformação interior. Ao conectar a história de Caim com a experiência pessoal do espectador, o vídeo convida cada um a examinar seus próprios caminhos e a considerar se estamos, por vezes, construindo barreiras que nos isolam do potencial de cura e evolução. Essa introspecção é vital, pois nos ajuda a identificar padrões de comportamento que, se não desafiados, podem perpetuar um ciclo de autossabotagem e distanciamento dos valores que realmente importam. Assim, a reflexão emocional apresentada aqui não se limita à figura de Caim, mas se estende a todos nós, como um lembrete de que a reconciliação consigo mesmo e com o divino é o caminho para a verdadeira transformação. Em última análise, a história de Caim nos mostra que a ausência de arrependimento e a recusa em buscar o perdão podem levar a uma existência marcada pela solidão e pelo constante receio do julgamento. Ao transformar esse relato em uma metáfora para os dilemas modernos, somos desafiados a perguntar: estamos dispostos a encarar nossos próprios erros e a buscar uma mudança que nos reconecte com aquilo que é essencial?
Ao chegarmos ao fim desta jornada de descobertas e reflexões, somos convidados a revisitar a história de Caim sob uma nova perspectiva, onde os ensinamentos vão muito além dos eventos narrados e se estendem para a nossa própria experiência de vida. O relato bíblico, com suas nuances e mistérios, nos oferece um espelho no qual podemos identificar as falhas e virtudes que habitam nosso ser. É uma história que, embora antiga, permanece atual, pois fala sobre os desafios do orgulho, da responsabilidade pessoal e da busca incessante por redenção. Ao refletir sobre a trajetória de Caim, somos impelidos a questionar: estamos realmente dispostos a encarar nossos erros e transformar nossas vidas por meio do arrependimento e da humildade? Nesta conclusão, é fundamental reconhecer que o caminho para a verdadeira mudança não está na fuga ou na justificativa de nossas falhas, mas na coragem de admitir nossas fragilidades e aprender com elas. Assim como Caim tentou construir uma cidade para encontrar segurança, nós, em nossas vidas, muitas vezes erguemos barreiras que nos isolam daquilo que verdadeiramente importa. Essa barreira pode ser o orgulho, a negação ou até mesmo o medo de enfrentar a própria essência. A mensagem que a história de Caim nos transmite é clara. A reconciliação consigo mesmo e com o divino só é possível quando deixamos de lado as defesas que erguemos para proteger nosso ego e permitimos que a mudança, embora dolorosa, nos transforme profundamente. Ao trazer essa reflexão para o contexto do nosso cotidiano, percebemos que cada decisão tomada, cada obstáculo enfrentado e cada falha reconhecida pode ser o ponto de partida para uma jornada de crescimento pessoal. A experiência de Caim, com todos os seus erros e suas consequências, nos ensina que o arrependimento não é sinônimo de fraqueza, mas de sabedoria. Ele nos alerta sobre os perigos de se afastar daquilo que é essencial. A conexão com nossa própria humanidade e com os valores que nos sustentam. Essa conexão é o alicerce de uma vida plena, onde o perdão e a transformação caminham lado a lado. Agora, ao concluir este vídeo, convido você, espectador, a refletir sobre sua própria trajetória. Pense nos momentos em que o orgulho e o medo impediram que você alcançasse uma mudança significativa. Reflita sobre as barreiras que você mesmo criou e questione se elas realmente lhe oferecem proteção ou se apenas o afastam da possibilidade de um reencontro com o que há de mais puro e verdadeiro em sua essência. Lembre-se de que, assim como Caim teve a oportunidade de se redimir, nós também temos a chance de reescrever nossa história, transformando cada erro em uma lição valiosa para o futuro. Essa é a verdadeira mensagem que a narrativa bíblica quer nos transmitir. A importância de reconhecer nossas falhas, buscar o perdão e, acima de tudo, construir um caminho de renovação e esperança. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo e deixe seu comentário, para que possamos, juntos, fortalecer essa corrente de reflexão e transformação. Antes de finalizar, reforço o convite para que você se inscreva no canal e ative as notificações, pois muitas outras histórias e mistérios aguardam para serem desvendados, contribuindo para uma jornada de conhecimento e evolução pessoal que pode transformar a sua vida.